Estamos ao vivo. Saudações, saudações, senhoras e senhores. Eu sou Marcos Keller, professor de História e Filosofia e batedor de papo aqui sobre educação e literatura também. E hoje nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre uma semana inesquecível. Neide Duarte, que já está entre nós aqui, pelo que eu estou olhando. Sim, temos duas autoras, a Mércia e a Neide, que vão conversar com a gente aqui hoje. E eu já vou colocar elas aqui no papo. A Neide já tá aqui. Deixa só eu ver como é que eu faço, que eu sempre me engano. Aqui, achei. Mércia já tá com a gente. E a Neide. Prontinho, prontinho. Em instantes elas devem estar entrando aqui com a gente nesse bate-papo. Olá, Andrade, Mireu. Oi. Olá, olá, entraram, como estão? Olá, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Bem, bem. Muito bem. Perfeito, perfeito. Nossa, muito bom ver vocês de novo, viu? Quem está aqui Ótimo. assistindo a gente agora não sabe, a gente já conversou um pouquinho ontem, só para a gente se conhecer um pouquinho melhor, e já bateu um clima mó legal, assim, já bateu mó química, né? Que bom. Tudo bem com vocês? Como é que você tá? Vamos começar com a Mércia. Mércia, como é que você tá hoje? Tudo bem? Tudo certinho? Estou ótima, ansiosa, querendo Hum. falar um pouquinho do nosso filhote novo, né? Ah, sim. Do nosso livro querido que está aqui. Assim, Olha a edição de Índia que tá. Sabe o que eu tá gosto dele? lindo, Ele é né? grandão, cara. Isso é muito legal. Ele é bem grande. Sim, Para né? criança ver, para mexer, é muito legal. Grande e atraente com essas ilustrações coloridas, né? Que Não, tá lembram muito a maravilhoso. Tarsila. Sim, vamos conversar sobre elas hoje. Que bom saber que você está bem, Isso, Mércia. E Neide, como você isso. está, Neide, hoje? Tudo certinho aí? Tudo certinho. Se fora a ventania, que a gente ficou com medo até de cair o Foi. sinal, porque foi horrível aqui. Aqui em São Então, Paulo agora também está deu tudo uma calmo. ventania forte que eu fiquei olhando assim e falei, nossa, cadê Ótimo. o sol que estava aqui? Mudou tudo, assim. É, tudo, tudo. Muito bom ter vocês aqui Complicado. hoje, viu? Vamos lá, né? Isso. Para a gente começar nosso Vamos? bate-papo, né? Deixa eu dar um oi para quem está aqui com a Isso. gente hoje. Gabi Lomba, que Ah. chegou agora. Paula Rezende, que está aqui falando que linda, saudades de você, Neide, a Paula falou. Rafa Leitão falou que dupla sensacional. Sim, sim. Andrade disse que está muito feliz de ver as amigas aqui brilhando. Então, nossa, muito bom, né? Muito bom. Então vamos lá. Ó, eu preciso já começar falando que eu achei um livro assim muito bacana. E sou professor, né? Sou professor e uma Sim. coisa que eu não falo muito é que eu também fui, hoje eu estou mais encostado como artista plástico. Então eu já pintei, desenhei bastante, tenho DRT de ator. Então as artes são uma coisa que eu estou sempre conversando, mas que eu não Aham. soube equilibrar bem. E aí começa Hum. a minha inveja boa tão grande, que eu acho que é um livro tão artístico e que ele é tão didático, que eu vejo esse equilíbrio tão grande entre ser professor e ser artista nele. Então, já quero começar Sim, falando isso. E quero puxar uma questão. Eu vou puxar primeiro para você, Mércia, depois eu puxo para a Neide também, para a gente seguir assim. sim. Como que você, Mércia, se descobriu ou virou escritora? Porque é uma outra coisa. Ah, A gente fala assim, a professor é, escreve muito, fala muito, mas ser é, escritor é um trabalho, não é uma coisa simples, é, nem é fácil. não, não é coisa. Como é que foi para Primeiro, você? primeiro assim, eu acho que o virar escritor é o gosto pela leitura, né? Eu sempre gostei de ler, desde criança. Então, eu adorava ler. Eu me lembro quando eu recebia a primeira coleção de Monteiro Lobato, eu fiquei encantada. E daí em diante comecei a ler muito, e quem lê gosta de escrever. E aí comecei Sim, também a escrever, e um dia, eu e Inês, trabalhando na Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, tivemos muito contato com professores e vimos como era necessário falar de arte para o professor. Não, não se fala quase de arte para o professor, bem né? pouquinho. Então, quando o professor não é específico, quando o professor não é específico, pouco se fala. Então, nós sentimos essa necessidade de falar sobre arte. Já fazíamos um tipo assim de encontros em que a gente já falava sobre o assunto. Fazíamos, inclusive, umas pranchas com arte para mostrar para o professor e como eles poderiam trabalhar com os alunos. Isso E aí qualquer surgiu matéria, né?
O professor de matemática, sei lá, professor... O professor polivalente, né? O professor do primeiro segmento. Então, mostrando como era uma coisa simples de falar, desmistificar um pouco a obra de arte e trazê-la para perto do aluno, né? Então, surgiu a oportunidade, o convite da Editora do Brasil, que nós somos gratas até hoje, de fazer um livro de literatura falando de arte para criança. E aí, pronto, veio a ideia de ser um livro que fosse diferente, que não fosse um livro biográfico, que atraísse a atenção do leitor através das imagens. E aí, pronto, a ideia foi essa, através das imagens contar uma história. E começamos a selecionar as imagens de obras de arte e contando a história através delas. Incrível, incrível. E como foi para você, Neide? Virar escritor, esse convite, quando chegou Olha, na porta. Assim. O processo é mais ou menos o mesmo, né? De trabalhar junto. E o melhor, eu acho que foi criar um projeto específico, que não fosse... A biografia é muito importante, né? Claro. Mas não é só isso, né? A gente queria o envolvimento do aluno, da criança, do leitor, com as obras de arte. Então, a gente criou um projeto que a gente pensou assim, vamos selecionar obras de arte, vamos criar um texto com essas obras de arte, o ilustrador viria, baseado nas obras de arte, no texto que a gente criou, criaria novas imagens e chegaria na mão da criança que criaria novos textos e novas imagens. Quer dizer, como se fosse uma cadeia de produção, né? O trabalho de um continuando no trabalho do outro, né? O trabalho criativo, como é o trabalho de arte, né? Que se completa com o espectador, né? Com quem está vendo, né? Com quem está pensando aquilo de uma outra maneira. Então, eu acho que toda a coleção, todos os livros que a gente produziu até hoje, eles têm essa sequência de trabalho. O artista influenciando o nosso texto com a obra vai para o ilustrador e depois vai para a criança, tudo isso para daí saírem maravilhas de imagens e textos novos. Você sabe que aqui eu entendo um pouco... Mais ou menos isso. Eu entendo um pouco mais da obra conversando com vocês, porque tem um entroncamento nesse livro, né, que é Uma Semana Inesquecível. Tem um entroncamento incrível que é entre a professora, né, entre a pessoa que é professor, pedagógico, ensino, entre o artista, porque vocês também são artistas, né, nesse sentido, naquele aquele que constrói, aquele que vai, e também tem um entroncamento específico do autor que está preocupado com a obra de arte no sentido da vivência. Porque eu confesso que eu não ia pensar na importância que tem da interação, por exemplo, com um texto, com um livro. No fim, tem até uma atividade para você fazer, né? Para mexer e tal, que é para se relacionar. E faz todo sentido, porque a criança ela sente o impacto, o jovem ele sente o impacto da obra, mas você não vai botar os dedinhos numa obra porque não dá, né? Não pode, só tem aquela, é única. Então o livro ele vem mostrando que tem um lugar para você pegar, existe uma forma de pegar também. Faz sentido essa piração que eu estou falando? Para vocês? É essa coisa mesmo que eu estava dizendo. Tirar um pouco da sacralização da obra e aproximar ela da criança. Hoje em dia é muito bom ver a criança pegando a obra, fazendo outras releituras dela, a partir da obra de arte, ela interpretar de outra maneira, não é? E os artistas fazem isso também. Como tem artistas que trabalham em cima de obras consagradas, né? A gente vê várias releituras de obras de arte aí. Então, essa aproximação sempre foi também um dos nossos objetivos. Aproximar a criança da obra de arte e do artista. E tomar gosto pela arte, né? E também, assim, o olhar, aperfeiçoar o olhar, né? A gente trabalha tanto com imagens na sala de aula, por que não trabalhar com imagens de quadros, com imagens de esculturas, com músicas, né? Então, assim, todas as linguagens da arte, assim, eu acho que tem esse caminho, não só da acessibilidade, mas do educador permear e conseguir muitas coisas interessantes com os seus alunos, né? Incrível, porque... E aí também uma das coisas bacanas, eu acho que é um livro ótimo, incrível para você usar em sala de aula, mas também ele é incrível para qualquer pessoa se relacionar com ele, porque primeiro faz sentido para qualquer um,
e segundo, que por ter sido muito bem construído por duas professoras, duas artistas, duas pessoas que estão envolvidas com o ensino, então chega lá sem ser necessário um professor como um sacerdote entre o conhecimento, né? Sim, Então ele foi feito sim, para chegar, dá para uma para criança ler para chegar. outra e sentir o impacto, né? Isso estava no Isso objetivo? mesmo. Estava no objetivo durante a Tava. construção? Sempre foi esse o objetivo, é facilitar, né, esse encontro do professor com a obra, esse encontro da criança com a obra, o professor tendo assim, coragem de mediar a arte, mesmo ele não sendo especialista, que muitos se inibem, não sei nada de arte, então não fala-se de arte. Então, é justamente para isso, é para quebrar esses paradigmas e realmente deixar o professor caminhar com obras de arte, né? E da melhor maneira que puder, e explorar ela também da melhor maneira que puder. E assim, com certeza, dá um caminho muito bom. Fazer projetos em que esteja presente obras de arte é um caminho facilitador para o trabalho em sala de aula. Perfeito. A Neide acho que acabou de cair, o sinal não deve estar muito legal. Tá voltando, tá voltando Tá agora. voltando. Já vi aqui, deve estar entrando com a gente. Neide, tá tudo bem? Conseguiu chegar? Tá tudo bem, mas ainda não vocês não estão aqui ainda. Não tem problema, realmente também não apareceu pra gente. Qualquer coisa, se quiser, pode tentar sair de novo e entrar outra vez, porque às vezes a plataforma fica meio estranha mesmo, tá? Não tem problema, eu te chamo de novo aqui, pode ficar em paz. Então tá. Vou tentar, então. Pode tentar sair e entrar de novo, que aí acho que vai. Coisas do mundo online, né? A gente tem isso aí, professor está super acostumado com isso, né? Não com esse mundo online. No meu tempo, eram outros aparelhos que também não funcionavam na hora que precisava funcionar. Reto projetor e outras coisas do passado. Quando não, né? Deixa eu deixar o convite para a Neide aberto aqui, pronto. Tá ótimo. Eu vou seguir então para um outro lado da conversa com você, Mércia, que eu acho que também é uma questão importante, né? A gente está agora, né, nesse momento, você que está vendo a gente aí em 2025, né, que está dando uma olhada nos vídeos, assim, o que está sendo falado e tal. Hoje a gente está em 2021, né, estamos aqui em setembro, 15 de setembro quase, de 2021. E ano que vem, 2022, a gente vai ter aí, né, o centenário da grande, fantástica Semana de Arte Moderna que a gente teve, que é essa semana inesquecível, né, do livro, que é a semana que a gente está falando. E aí eu queria puxar da onde que vem a ideia para o livro. Você já falou que foi um convite, né, do pessoal do Editor do Brasil. Sim, o Gil sempre está envolvido. Né, para quem não conhece, grande Gil está sempre aqui com a gente no chat. Gil, grande mente editorial, que está sempre por trás de tudo, uma equipe maravilhosa, né? E tal. Sim. Mas eu queria saber também, tanto sobre como foi o convite, quanto o desafio que foi e como foi para vocês montarem a ideia de como vai contar. Porque é muito fácil cair na biografia, é muito fácil cair no vou fazer só uma exposição. Sim. Existem uns lugares comuns quando a gente vai falar, e vocês foram para um outro diferente, né? Então, como é que foi essa proposta? Olha, realmente assim foi um grande desafio que assim nós aceitamos assim com prazer enorme, porque estávamos assim no marasmo nessa pandemia, sem novidade nenhuma acontecendo. Opa, só tensão. E aí veio o Anjo Gil e faz essa proposta para nós, né? Ele propõe então fazermos um livro sobre a semana. É um livro que seria até um livro comemorativo, já que em 2022 são 100 anos, né, desse movimento da Semana de Arte Moderna. E assim, em princípio, ao mesmo tempo que deu um susto, mas assim, bom, vamos encarar esse desafio aí, fazer como os modernistas fizeram, com ousadia, vamos tentar vencer o obstáculo, pelo assunto em si ser muito difícil para crianças de uma faixa etária menor. Então, nós realmente trabalhamos bastante, lemos muito, viajamos muito, até chegarmos nessa forma final. Agora, vou deixar um pouquinho a Neide conversar também sobre esse processo criativo, né, Neide? Do livro da semana. Neide, a minha pergunta foi como que foi ter essa ideia? Porque, ok, a gente sabe que parte da inspiração está relacionada ao centenário dessa momento incrível, né? Foi a Semana de Arte Moderna.
mas da onde que vem a ideia de vocês construírem algo que é realmente uma aventura? Porque existem os lugares comuns, como fazer um livro de exposição, né? Como fazer biografia, como só falar do quadro e fazer uma análise, mesmo que seja uma análise para crianças. Mas não, vocês fizeram uma aventura, né? Então, de onde que veio essa ideia, essa sacada? A ideia, na realidade, foi que os personagens e as crianças que vão ler, os adolescentes que irão ler, não só soubessem sobre a semana, mas que eles vivessem a semana de alguma forma. E a gente achou que para viver tinha que entrar na obra, entendeu? Tinha que entrar de alguma forma na semana. E a gente começou e terminou com a Tarsila, né? Que não participou da semana, mas que ela... como ela desenvolveu toda a ideia após a semana. Ela estava em Paris na época do movimento, ela voltou, e dali o modernismo realmente se estrutura a partir da Tarsila, né? Antes eram as ideias, tudo ao mesmo tempo na praça, né? Tudo foi uma coisa muito legal também que eu acho de colocar no livro, assim, todas as linguagens da arte acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Então, você tem música, você tem dança, você tem poesia, você tem literatura, arquitetura, escultura, pintura, está tudo ali. E as crianças estão no meio desse tumulto todo, né? Desse tumulto criativo. E como é que elas reagem a isso? Sim, porque para quem elas entram na obra e vão para lá. Exato, quem não teve acesso ao livro, é justamente isso que acontece. Elas vão numa excursão, né? Uma pessoa está numa excursão, o outro meio que vai parar na excursão, né? E assim tem uma aventura por dentro das obras, mas por dentro da música, por dentro da literatura. E eu acho que tem uma outra sacada que eu estou entendendo agora. O livro ele tem uma linguagem visual que lembra muito a obra da Tarsila. Vocês podem dar uma levantadinha na capa para o pessoal ver? Claro, olha só. A linguagem visual... Maravilhoso. Da Arielle. Lembra muito. A Arielle foi muito, muito feliz com essas ilustrações, né? Nos reportam mesmo. Muito bom. A beleza do livro se completa, né? Toda com essa obra da Arielle. Muito obrigada, Arielle. Muito obrigada. Ficou lindo. E aí eu entendi também a linguagem da Tarsila. Por quê? Porque justamente a Tarsila é quem dá força, né? Então é quase como se, inspirados pela Tarsila, você estivesse fazendo a viagem por aquele momento. Porque ela é uma das pessoas que pensa isso depois. E isso é algo que a gente quase não fala em aula, a não ser muito específico. E ver isso sendo acessível para criança, para pessoas jovens, isso é muito legal. Isso é muito bacana. Não, e assim... E assim, também a ideia de como essas crianças passarem para esse tempo, né, em que foi vivido toda a semana de 22, o que antecede a semana de 22, inclusive, através do ícone do modernismo, que é o Abapuru. O Abapuru é a figura central do modernismo, né? Então, ele que foi o símbolo do modernismo. Então, através dele que as crianças têm esse acesso ao passado para viver essa aventura. Então, isso aí também foi bem legal, né, de acontecer. Eu acho que a Neide caiu de novo. Tá com a gente, Neide? Caiu. Tudo bem. Daqui a pouco ela volta também. Ela tá, é o tempo, né? Eu estou aqui pertinho. Eu estou em São Paulo, mas a Neide está no Rio, pelo jeito... Pode ser ela que lá mudou mais muito, difícil, né? E realmente, com a ventania que deu hoje, estava meio assustador. Deixa eu, então, fazer uma outra pergunta, e aí, quando a Neide chegar, a gente puxa para ela. Que eu acho que foi uma das coisas que mais me deu saudade, e que eu acho que também propõe uma experiência, uma vivência para a criança, para o adolescente, para o jovem que vai ler o livro, que é algo que está distante, que é uma excursão. Né? A gente não está podendo fazer excursão há algum tempo. Que saudade. Saudade. Estamos no meio do momento pandêmico ainda, então a gente não está podendo fazer.
Mas ainda tem as histórias das excursões, tem a sensação da excursão, né? Existe uma coisa que só a excursão passa. Tem um momento do livro que tem um menininho que deixa cair chocolate, assim, e só quem foi com escola para excursão sabe como a mochila vai Sabe cheia de disso. salgadinho, chocolate, né? Então, isso É, é algo que eu acho que ficou, assim, muito legal. O que você quis é, falar com essa ideia da é, excursão? Qual que era a proposta de é. vocês nisso? Isso. Primeiro porque nós, como professores de arte, né, sempre levamos nossos alunos a excursões. Vivíamos sempre nas grandes exposições, dávamos um jeito de conduzir, e crianças da rede municipal, que é uma dificuldade ainda maior, né? Mas assim, sempre tentávamos proporcionar a eles esse contato. E foram experiências Voltei. maravilhosas, sabe? Ai, que bom, que bom. Foram experiências maravilhosas, não só de crianças que pela primeira vez pisaram dentro de um museu, né, e ficaram encantadas com tudo aquilo. E a gente tenta passar no livro esse encantamento de um menino que não tem esse acesso a museus. Uhum. Porque a Malu, ela vai com a escola. É uma Aí, escola que, como eu, estava acostumada a levar os alunos, como a Neide também levava, mas o menino não. O menino é um vendedor de balas que está ali, vendo o movimento curioso, que também tem a oportunidade de entrar e fica encantado, como meus Gil, alunos inclusive, né? ficavam. O nome é Gil, né? Gil, em homenagem ao nosso O Gil. nosso Gil aqui. Então, essa foi a ideia, né? De duas visões diferentes, né? A menina que já tinha de uma classe social, o menino de outro, e mostrando que a arte é para todo mundo. Todo mundo tem esse potencial estético. Ela não é privilégio de ninguém, é de todos, né? Então, oportunizar aos alunos que tenham contato com a arte é o melhor que a gente pode fazer por eles, entendeu? De desenvolver acessibilidade, outras visões de mundo, de possibilitar ser um ser criativo em qualquer profissão que ele seja. Né? Não é para ser artista, mas para despertar essa sensibilidade do ser humano que fica tão esquecidinha com o Na decorrer do correria, tempo, né? não é? Neide, a gente É, está falando sobre a ideia de fazer ser uma excursão, né? O que a é, gente, como a gente está com saudade de excursão, vamos lembrar aí, né? É uma excursão para o é. MASP que acontece na história. E para você, qual foi a importância de fazer uma excursão, assim, essa vivência? Porque eu, como professor, estava olhando e falando, gente, que saudade quando eu fui para orquestra sinfônica, quando a gente foi para a PAR, quando a gente Isso. foi para o MASP, né? E para você, como é que É. foi? O que você queria dizer com isso, assim? Mas está voltando, né? Aos Tá poucos está voltando. voltando, os Vamos museus chegar já lá, estão vamos chegar lá. abertos, e a gente quis mostrar Ixi, será que caiu de novo? Voltou, voltou. Ah, voltou, voltou. Fiz uma- a arte, ela está no cotidiano da criança, não está só no museu, Sim. né? Só estar atento às coisas. Você vê, o menino, de repente, ele vai parar lá dentro do museu, por acaso, no meio da criançada, e ele quer ver, né? E ele vê e se relaciona com as obras. Quer dizer, a relação que cada um deles faz, os dois personagens, a menina e o menino, é de acordo com o repertório que cada um tem. Então ele começa a ver cenas que ele lembra da onde ele mora, desculpa, representadas nas telas de Tarsila. Ao mesmo tempo, ela vê uma obra cartão postal que lembra uma viagem que ela fez. Então, o adolescente, a criança, ele vai estabelecendo relações com a obra de arte. Né? O que diz para ele? O que tem a ver com a vida dele? Não tem nada a ver com a vida dele? Então, são essas relações que vão animando a continuação da descoberta, da procura. Né? E a Messa estava falando do Abapuru, né, que a gente colocou como as crianças dão spoiler, mas as crianças não estão vendo, quem estão vendo são os professores. As crianças entram no quadro, né, por um chamado do Abapuru, mas ele conduz, mas ele liberta, entendeu? Porque ele nem pode ir lá, porque ele só foi concebido em 28. Então ele aponta o caminho e eles vão sozinhos, né? Eles vão sozinhos na viagem, né? E é uma viagem assim interessante, que mostra a diversidade, né?
do homem amarelo, da mulher de cabelo verde, tudo é diferente, tudo, e as crianças vão para esse mundo. E também eu queria chamar a atenção da linha do tempo, né? Que a linha do tempo ela é necessária historicamente, mas a gente pode viajar nela como quiser, né? Então, as crianças saem de 2019, vão parar em 1907, depois, de repente, elas tomam uma condução, estão em 22, de 22 elas vão para 28, né? De 28 elas voltam para 2019 e acabam o livro em 22, né? Já nos 100 anos da exposição. Então, essa brincadeira de viajar no tempo, eu já dei o livro para um pré-adolescente ler e ele adorou isso, né? Porque pode, por que não pode? Né? A gente caminhar de um lado para o outro, ir e voltar, entendeu? E de repente você pega um trem, um bonde, o bonde te caminha com você 3 anos. Por que não? Né? Por que não? Incrível, né? O cinema moderno já faz isso, né? O cinema faz muito isso. Os filmes hoje em dia vão e vêm no tempo. Então a gente precisa, é muita informação, né, Mércia? Eu acho assim, era muita informação para muita coisa. Um livro. Então tinha que ser uma coisa muito pontual, não tão detalhada, né, mas que abrisse vontade do conhecimento. E que o conhecimento fosse construído, né? Porque eles, vivendo a semana, eles construíram conhecimento. Né? Exatamente. Incrível, perfeito. E eu queria até lembrar uma outra questão, que a gente chegou a comentar isso de leve, né, quando a gente conversou junto, que é algo que eu não tinha me tocado, assim, na primeira vez que eu me relacionei com o tema de 22. Que é claro, eu acho que eu só percebi isso também porque, primeiro, vocês são sumidades assim, para discutir arte, isso é incrível, e é muito bom você ter um olhar de alguém que conhece arte e que não mantém a sacralidade, lógico, porque a arte é especial, mas entende que ela precisa fazer sentido para você. Então, não é aquela arte que, olha só que papel incrível, né? Olha que coisa incrível que a gente fez, mas essa impressão aqui, ela é tão sacra quanto a outra, tome cuidado. Não, é para interagir, ela tem que fazer significado para você, né? E isso é uma coisa que eu só fui aprender muito mais velho. Muito mais velho. Então, tá oportunizando isso para a criança é muito legal. Mas nem é aí que eu quero entrar. O que eu quero entrar é numa questão que eu acho maravilhosa, eu nunca tinha pensado, é que como a arte da semana de 22, e eu vou falar da música e da literatura também, eu acho que é importante. Sim, mas diferentes linguagens. Né? Diferentes linguagens, mas como ela é significativa para a criança, pelas cores, pelos ritmos brasileiros, né? Pelas coisas que são próximos, pelos olhares que eu olho e falo, poxa, isso aqui é a cor da roupa, né, da minha região, isso aqui é a cor da terra da minha região, isso aqui, né, essa coisa de significativo. É isso mesmo? Faz sentido esse olhar? É isso mesmo. Esse era o grande objetivo dos modernistas, né? Fazer uma arte genuinamente brasileira, com as cores, com as formas, com os sons, né? Trazendo o popular, o indígena, tudo para a arte genuinamente brasileira. Era um tempo que a arte ainda era acadêmica, aquela arte cheia de padrões academicistas. Lá na Europa já estava tudo bombando, tudo acontecendo diferente. Já estava aí o Picasso, já estava aí o cubismo, e aqui no Brasil a gente ainda estava na arte acadêmica. E a escola de belas artes eram muito fechadas para mudanças. Precisou esse grupo de jovens, que eram jovens, né? O Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, a Anitta, todos jovens e revolucionários, pensando nessas mudanças, né? Pensando nessa mudança, não só a mudança artística, era uma mudança também social que eles propunham. Né? E então precisou que esses jovens realmente revolucionassem para dar esse pontapé inicial da semana que para esse tipo de viés, né? A arte genuinamente brasileira. A Tarsila faz muito bem isso. Por isso que ela se tornou acho que agora foi você que travou um pouquinho, Mércia. Voltou?
Só um Voltou? minutinho que daqui a pouco volta, tá carregando aqui para mim. Boa noite. Tá. Tá bem difícil de te ouvir, então só aguarda um minutinho, tá? Para dar uma continuidade. Pois não, pois não. Então continua, Enquanto isso, eu vou puxar então para você. A estética, a arte, as produções artísticas de 22, elas eram significativas para criança, né? Pelas cores, pelas escolhas. Seria uma conexão que eu nunca tinha feito e que eu achei muito bacana de ver acontecer. E aí, agora acho que travou as duas. É Tá por aí mesmo? ainda, Mércio? Eu tô te ouvindo. Eu tô Peraí, te que já tô ouvindo. ouvindo a Neide. Neide, fala alguma coisa? Ah, é. Pode falar, Neide, tô ouvindo. Tô. Hum, 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 Perfeito. é, Então, Neide, só um é. minutinho que eu acho que o seu som sumiu. O pessoal tá falando que não tá conseguindo te ouvir. Vocês estão ouvindo a Mércia, gente? Olha, tudo bem? Eu vou pedir um favor para você, Neide, por favor. Tenta dar uma saidinha e entrar de novo, tanto você quanto a Mércia, porque eu acho que Ah, tá, caiu a conexão, não tá dando para puxar. tá. Então E, tá, vamos gente, sair e voltar. sai e volta que eu convido vocês de novo. Tá Essas ótimo. E questões de som, agora? tá bom? Apareceu de novo ou não? Ainda não. Acho que você tem que sair. Peraí, voltou? A Mércia voltou, eu acho. Agora sim. Agora vão voltar outra vez. Só um minutinho. Gente, vocês perderam a explicação incrível da Neide ali, falando justamente sobre, acho que foi o Oswald de Andrade, como ele colecionava arte infantil, né, desenhos infantis, e que por isso que faz tanta relação, tem tanto sentido essa arte Foi? com as crianças, né? Aí, voltou. Agora acho que Ah, voltou. voltou. Neide, por favor, você estava falando sobre a arte, né, como o Oswald Porque eu, colecionava, né? eu Isso. Mas eu percebi uma pergunta aqui que a gente merece ser Por citado, favor. eu e Messi somos admiradores. É a questão da Anitta Malfatti, né? Sim. Perguntou da importância dela e por que a Tarsila ficou mais É a Anitta conhecida, que né? E tudo. começa e a gente esquece um pouco da Anitta, né? O que aconteceu? Exatamente. Eu começo ou você começa? Pode. Olha, uma coisa incrível. Primeiro, é assim, traços de personalidade é uma coisa muito incrível, né? Para ver como é que as coisas aconteceram. A Anitta Malfatti foi a precursora do modernismo. Ela veio com ideias assim super expressionistas e modernas da Europa e veio com isso tudo aqui para o Brasil. E em 1917 ela faz uma exposição com muitas obras dentro desse estilo expressionista, livre na cor, livre na forma, né? Livre de tudo. Não tinha nada de academicismo, né? E aí bombam as críticas em cima das obras dela. Né? Isso, olha aí, tá vendo? Era tudo nesse estilo. Muitos trabalhos que ela expôs em 1917, o Farol Maravilhoso, com essas pinceladas livres, né? Com a forma solta, com as cores livres, tudo assim, cores fortes. E aí ela chega com essa exposição e sofre muitas críticas aqui no Brasil, principalmente de Monteiro Lobato, né?
que critica, ele era um jornalista conceituado e crítico, e aí ele critica demais a obra dela. Até sai um artigo dizendo que era paranoia ou mistificação. O que era aquilo? Era uma loucura, aquele trabalho completamente fora de propósito da Anitta, né? Isso já foi uma coisa que, ao mesmo tempo que os modernistas pegaram isso e tomaram as dores da Anitta, e aí que movimentaram a semana o mais depressa possível para dar o pé no modernismo, ela mesmo começou a se retrair. E olha que ela já conversava com a Tarsila do Amaral, através de cartas e tudo, que a Tarsila estava na Europa, né? E a Tarsila volta no segundo semestre de 22, as duas são amigas, a Tarsila caminha na proposta modernista e a Anitta fica um tanto que travada, ela não desenvolve mais toda aquela beleza de trabalho que ela se propôs a fazer. Né? Então aí foi a grande questão da Anitta continuar, a Tarsila continuar e a Anitta ficar de certa maneira um pouco travada e até retroceder nesse processo, né? E eu acho legal mais que o livro recupera a Anitta, né? O livro recupera, tem o Farola no fundo, né? Tem esse valor que é todo. Esse valor todo que ela eu a acho que tem que dar o valor. Pode falar, né? E é preciso muita coragem para apresentar o novo, né? Para apresentar, a gente até apresenta, mas você segurar depois a crítica, o comentário, as formas de depreciação, né? Isso é muito, como a Messa diz, na personalidade de cada um. Uns seguram, outros não. E até isso, com a criança maior, a gente pode trabalhar também, né? Como é difícil você encaminhar uma ideia nova, um pensamento diferente dos outros, né? Como é difícil ser diferente, né? Você sabe que essa pergunta que a gente está respondendo sobre a Anitta, quem fez foi o Rafa, né? O Rafa aqui no chat. E tem uma pergunta da Penélope que ela mandou aqui pela ferramenta de pergunta, que é muito legal. E aí, aqui eu quero saber, hein? Aqui eu quero saber. Olha só. Falar de modernismo, ok, essa é a proposta do livro, né? Apresentar o modernismo de uma forma que as crianças entendam e se apropriem de verdade dos conceitos, das cores, das formas e principalmente da ideia modernista, né? Porque tem muito da ideia. Tem um quê de contestação, tem um quê de provocação. E aí a pergunta da Penélope essa obra, né? A obra, falar de modernismo no geral também, ela serve como uma provocação para pensar o poder de contestar que a arte tem? Tem uma coisa de mostrar assim, olha o que a arte pode fazer. Tem isso? Exatamente, tem. Só tem, né? Se nós acompanharmos todos os movimentos artistas que vieram pós-modernismo, foram todos nessa coisa de contestação, né? O próprio tropicalismo, a coragem de contestar, a própria época da ditadura em que se produziu as melhores coisas em música, né? E até na parte plástica mesmo, a produção é belíssima, que é uma saída para você falar que poucos entendem, só aqueles que têm sensibilidade realmente para entender que vai entender. Né? Então a gente tudo isso. Pode falar. Os movimentos que vieram, a Tropicália, né? O Hélio de Sica, são memórias, assim, domingos da criação que envolvem todo mundo, né? Que aconteciam aqui no Rio de Janeiro, no MAN. Então, essa coisa esse espírito de mudança, de contestar, de provocar, isso aí ela marcou. Eu acho assim, claro que tem pontos positivos, negativos, tem coisas que tinham... a questão de valor é muito complicado, né? Da mesma forma de julgar bonito, feio, né? Isso aí é um outro lado, né? Eu acho que tem que se ver, é isso que você está falando, as possibilidades que dá a pessoa de qualquer profissão, de qualquer professor, de seguir esse caminho, né? De ter a coragem de colocar as coisas e ouvir a opinião do outro. Né? Inclusive, o professor que leva
os alunos para a excursão, né, que leva da escola da Malu, não é de artes, né? Isso é sempre importante lembrar. Um é de artes, outro de português. Então, e tá lá, e vamos fazer, Tá lá. né? E vamos participar. E isso é uma coisa que eu acho que é bem legal para puxar. E eu acho também que tem tudo a ver com ser professor, né? A gente quer dar para as crianças a capacidade de contestar e construir um mundo melhor. Essa é a ideia. Sim, né? mas sim, é por aí mesmo. De inovar, né, de buscar coisas novas, de ver como a arte te toca, né, e ela pode ser um impulsionador de outras propostas, de novas propostas. Né? Então, acho que é muito por aí, né? É abrir mesmo esse canal, né? Perfeito, perfeito. Ó, eu quero só pedir agora que eu acho que está bem estável aqui, Neide, Sim. o pessoal no chat não conseguiu te ouvir na hora que você falou sobre a relação entre a Semana de 22 e o universo artístico infantil, né? Que é essa coisa de como representa para as crianças. Aí eu acho que eles pediram aqui, pede para falar de novo. Que não estava saindo som. Não, o que eu falei é o seguinte, que os artistas, os modernistas, né, eles começam a se interessar pelo desenho infantil, né? Porque eles veem no desenho infantil essa expressão genuína que eles queriam ter, né? Livre de qualquer influência, livre de amarras. E essa influência, eu estou dizendo assim para você, eu digo de uma influência instituída, porque influência a gente tem, claro, sabe? Tanto que a proposta... A proposta não é romper. A proposta, eu acho que a antropofagia ela é mais no sentido de alimento do que esse sentido da palavra mesmo, que as crianças gostam, porque aquela coisa de comer carne humana, mas é o alimento que você busca no outro, né? Seja pela audição, pelo olfato, pelo tato, pela voz, pela visão, você se alimenta do mundo, né? E você vai digerir aquilo e vai colocar você nessa coisa. E eles começam a se interessar por essa capacidade da criança, e que era isso que eles buscavam, né? Essa expressão genuína, era esse conceito expressionista, né? E eu estava comentando que o Mário de Andrade começa a colecionar desenhos infantis. Ele coleciona desenhos durante alguns anos, eu acho que de 27 até o início dos anos 40. Ele coleciona e existe um acervo de muitos desenhos, são mais de 3.000 desenhos, que pertencem à Universidade de São Paulo. Então, é interessante uma pesquisa de um professor que se interessa por isso, né? De ver como eles também abriram o olhar para isso, né? Eu fico pensando, abriram o olhar para outras pessoas, para outras expressões, né? Sim. E de criança, principalmente, né? Como mais tarde isso conduziu à expressão das pessoas doentes, né? Pensadas doentes, né? E você vê outros campos de pensar, né? E de se expressar. Eu acho que é assim, o espontâneo da arte infantil, né? A espontaneidade da arte infantil, que ela consegue, não está presa a padrões, não está limitada a nada, a cores, a forma, se comunica por si só. O desenho infantil ele se comunica por si só. Não precisa de elaborações, uma linha já traduz o que a criança quer dizer, né? E ela é livre para botar a cor. A mulher de cabelo verde, ela é muito aceita por qualquer criança, e já um adulto, ele já não aceita muito. Acha que mulher de cabelo verde, homem amarelo, já é uma coisa que incomoda, né, aos padrões. E a criança não. A criança pinta da cor que quiser, da cor que achar. Então ela vai de encontro ao que o modernismo queria. A simplicidade de forma, a liberdade de cores. Então eu acho que isso aí fecha bem os caminhos modernistas, né? E aí, eu só queria completar com alguma coisa, a Mestre falando sobre isso. Aí você pensa assim, mas esse livro, você pode ser para uma criança pequena. Claro. Você não vai ler, nem vai dar para ela ler. Você vai contar a história. Você vai ler, né? E contar a história. Então, perfeitamente, você pode contar para crianças pequenas. Não tem a menor limitação. E eu acho que vale para adultos também. Essa que é uma questão. Adultos também. Me lembra muito aquela frase do Picasso que eu cheguei a conversar com vocês em outro momento, que ele falava assim, quando eu tinha 15 anos, eu já sabia desenhar igual Rafael.
mas eu precisei levar minha vida inteira para aprender a desenhar como as crianças. Então, eu acho que Exatamente. para quem for adulto também, você entrar em contato com aquilo, a tua arte Isso. ganha algo. E tem a arte da Arielle também, que está ali para falar, olha só como pode ser solto, né? Olha Isso só como mesmo. solta, olha como solta belo, né? Acho que isso é muito legal também. É muito legal. Olha o meu abapuru. A Arielle fez o abapuru dela, super legal, interessante, né? Que é assim, você reelabora, reinterpreta, faz outra leitura da obra, né? Exatamente. Que é um trabalho muito criativo, eu acho extremamente criativo. E corajoso, né? Você, de repente, você vai pegar as obras dos artistas, você vai estar amarrado a um texto que estão te dando, e você vai ter trabalho se alimentando das duas coisas, né? Como a antropofagia. E saindo uma expressão que tem tudo a ver, e que é dela, é da Arielle, não é da Tarsila, nem da Anitta, não é dela. É uma aula de eu acho arte isso em todos os aspectos, assim, eu acho que é isso que ele é muito forte. E aí, aqui a gente tem a Moninha Ambrosio, que ela falou assim, nossa, um professor de arte consegue levar o aluno mais próximo da arte, né, de uma forma mais gostosa. E esse livro faz justamente isso, é isso que a gente está falando. Sim. É uma arte como aventura. Porque se você também não tiver, eu vou falar para mim como professor, se você também não tiver esse olhar curioso de apresentar o quadro como uma aventura, como você se sente? O que você acha? Como que você faria? Que escolhas artísticas você concorda, você discorda para uma criança? Aí o museu fica sem graça. E não tem pecado maior do que deixar o museu sem graça, né? É Porque não verdade, sem graça, né? Não é sem graça. E tem É esse uma convite. descoberta. É uma descoberta. Faz sentido essa minha operação? Faz sentido? Mas claro que tem. O professor é o mediador deste olhar da criança, né? Ele tem que mediar este olhar, conduzir este olhar, né? Focar a sensibilidade em algo, né? Então, eu acho que é papel do professor, sim, mediar isso, né? E aí, claro que vai ser rico de possibilidades, com certeza. Eu acho que os museus entenderam isso também, né? Eles começaram a se adaptar ao público que vai receber, né? Então, os setores de arte para criança dentro dos museus são super importantes, né? Que fazem essa mediação, né? Então, eu acho que a vida vai incluindo todo mundo, né? Vai sendo muito mais inclusiva, né? Isso é muito belo. Eu tenho mais uma questão aqui, mas antes eu preciso falar para a tia Mércia mandar um oi para a Bia, que está aqui no chat. Oi, Bia! Beijinho! Então, pronto, agora a gente pode dar continuidade. Oi, Bia! Eu queria puxar uma outra questão, que ela é levemente técnica, né, de certa forma, mas eu acho que ela ajuda a gente a refletir sobre algumas coisas. Que assim, a importância da arte e da literatura para crianças, a gente já falou tudo isso aqui, mas como é que eu posso sintetizar isso? Porque às vezes eu ouço, já aconteceu mais de uma vez, inclusive de colegas professores, né, de adultos, que falam assim, mas o livro é um bom brinquedo? Né? Sabe essa história? Será aquele livro é um bom brinquedo? Vou dar de presente um livro. Essa história. E aí eu queria conversar um pouco, saber do olhar de vocês, do poder da literatura, como arte também, né? E especificamente um livro que apresenta a arte assim, para criança. Tem isso também, de que todos os valores, todas as questões questionadoras, de possibilidade que a gente está falando. Mas para você, Messia, o que você acha sobre essa questão? Olha, a literatura por si só já é uma viagem ao encantamento, né? Quando a gente lê, sai dessa realidade para penetrar em outros mundos. E quando você junta a literatura junto com o mundo da arte, essa viagem ainda fica maior para a criança, porque tá entrelaçada, né? A obra de arte, o texto, todas as imagens ilustrativas lindas como a Arielle fez, e ainda, como nos nossos livros, tem uma proposta no final da criança ainda ter atividades relacionadas com o texto e com as imagens. Então, eu acho que só enriquece. O texto literário, ele já é rico de possibilidades. E quando você entrelaça outras vertentes artísticas, mais rico ainda
ele fica para a criança, mais atraente ele fica para a criança, né? Eu tenho feito vários laboratórios aí com crianças, dou os livros, mando fazer as atividades, ler o texto e assim, não tem idade. É a coisa mais incrível, que é dos pequenos aos maiores, eles se interessam, eles se encantam, passam a se interessar pelo artista. Eu vou em várias escolas aí que as crianças tratam a Tarsila como se fosse uma amiga. Ah, porque a Tarsila, que Tarsila? Tarsila do Amaral. Porque já tiveram contato, né, com a obra, com o artista, e aí aproximou de tal maneira que já é um pertencimento para ele, a obra da Tarsila, né? Então, a gente vê que atinge muita criança. Então, o livro, por si só, é um presente em todos os sentidos, né? Acho que a minha amiga está voltando ali, voltou. Chegou na hora de responder. Assim, chegou, tem que ter uma pergunta. A gente tem que agradecer a paciência dos que estão... Olha, de novo. Ficou? Ai, meu Deus, não, ficou. Deixa eu perguntar para você uma questão que é assim, para você, qual que é a importância da arte e da literatura para crianças? Eu sei que tá pincelado em tudo que a gente conversou, mas especificamente para você, qual que é, por que é um brinquedo o livro, né? Por que é importante crianças, jovens receberem livros e se relacionarem com arte para você? Bem, eu acho que a literatura, ela é talvez a mais assim, a maior criadora de imagens e de sons de ambientes e de cenários, e não é porque cabe tudo, né? Naquelas palavras cabe tudo que você imaginar. Então, ela realmente tem essa força, né? De nos levar para viajar, de nos fazer imaginar cenários. A gente pega um livro sem ilustrações e cria todas as ilustrações, né? Todos os livros, aqueles livros de texto, e aquilo vai de uma maneira maravilhosa, o texto vai te conduzindo a tudo. Então, eu acho que a importância dela é, de repente, essa mãe de todos, talvez, né? Que conduz isso, né? Que possibilita isso, né? E eu ainda gosto tanto do livro físico, que no outro dia eu via, acho que a Ana Cláudia beijando o livro, lá, meu livro chegou, porque é tão gostoso, né? E a criança gosta do livro, a adolescente gosta também. Aí eu queria, eu não sei se você viu uma pergunta que eu achei interessante, falando sobre o tempo de conservadorismo, dizendo assim, se precisa ter uma nova semana de 22. Aí eu não sei o que vocês acham. E eu estou muito ansiosa, porque eu acho assim, que nós estamos começando, o livro saiu, já alguns trabalhos já estão vendo, já estão aparecendo, né? Eu ontem vi o lançamento do disco novo do Caetano. Você sabe, as coisas estão... Eu quero ver que isso vai até o início do ano que vem. E quem sabe a gente tem uma semana de 22 aí diferente, né? Eu sintetizo essa pergunta, né, sobre a arte, como foi feita ali atrás, da seguinte maneira. Vocês acham que nós precisamos dessa liberdade, dessa criatividade do modernismo? Eu acho que a gente precisa. Muito. E olha, você sabe que essa liberdade do modernismo, ela ainda caminha. Ela caminha, claro. Mas assim, em vários setores. Está aí acontecendo a Bienal e é a continuidade de todos esses processos, né? Mas assim, pouca gente consegue, como é que eu vou dizer, ter empatia com a arte contemporânea, né? Eu vejo isso, como é difícil. Toda a arte no seu tempo é mal compreendida. Como a própria Anitta, no tempo dela, não foi compreendida, né? Precisou amadurecer muito, essa semana ser bem amadurecida através do tempo, para que fosse aceita pelo público, não é? O modernismo, ela não foi assim, ó, teve a semana e todo mundo está gostando, não. Teve muita coisa, muitos manifestos, muitos grupos, muita batalha ainda pela frente. E eu acho que essa batalha continua. Hoje ainda, né? Hoje até hoje.
Então, hoje nós ainda estamos entendendo o tempo desse tempo. Imagina a arte contemporânea, né? Eu vejo muita gente assim, eu não vou ver, não vou para a Bienal, porque não entendo nada daquilo. Aquilo não me diz nada. Mas é assim, eu acho que vale a pena a gente ir, mesmo não entendendo, porque é uma arte conceitual, é outro caminho da arte, né? Que é outra proposta, né, de entendimento da arte. Então, eu acho que assim, os caminhos da arte vão sempre estar além do seu tempo. Além do seu tempo. Nós vamos entender muito tempo depois o que aconteceu lá atrás. Então é isso, é uma coisa assim que não caminha ao mesmo tempo. Ela é mesmo a arte de vanguarda, ela está sempre um passo à frente do próprio entendimento humano, né? Eu acho que é muito por aí. Adorei, adorei. Desde cair. Acho que ela está voltando agora, hein? Acabei de chamá-la de novo aqui. Deve estar subindo. Eu queria também, até porque eu queria ouvir essa pergunta da Neide também. Convidei a Neide aqui, vamos ver se ela volta rapidinho para a gente. Vamos ver. Enquanto isso, deixa eu só mostrar essa pergunta que teve da Penélope, né, que está aqui embaixo, sobre falar de modernismo, que a gente fez um pouquinho antes já. Teve uma outra pergunta agora, que eu acho que ela é legal, foi do Rafa Gamer, essa daqui, ó. Que é quais desses artistas foi a primeira inspiração? Para o livro, a gente sabe que tem uma inspiração muito grande da Tarsila, nas cores, isso. Mas tem algum específico para você que é uma grande inspiração? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. A Tarsila foi sempre a primeira inspiração. Nós temos um livro da Tarsila. Quantos anos o livro da Tarsila, Neide? A Neide sabe. Uma aventura pelo mundo da Tarsila. 2000, anos 2000, 20 anos. Foi o primeiro livro que nós escrevemos, olha aí. Foi o primeiro livro que nós escrevemos. Então, ela foi sempre a nossa grande inspiração, a Tarsila do Amaral. Então, por tudo, pela maneira fácil de comunicação da imagem da Tarsila, né? Toda criança ama. Esse Abapuru é uma coisa... É difícil uma criança não se encantar com o Abapuru. E eu sempre faço pergunta para os pequenininhos: o que é que você acha? Ele é bom? Ele é mau? E as crianças sempre acham ele uma pessoa formidável, muito bom, muito interessante, sabe? Então, assim, ela tem esse poder mágico, né, de encantar as crianças com as formas. Então, a Tarsila, vou falar baixinho, é a nossa preferida. Você concorda, Leite? A chance de discordar é agora, hein? A resposta. Concordo, já vi que concordo. Nós já temos 3 da Tarsila, 3. Eu vou aproveitar e mostrar essa outra pergunta aqui que eu achei linda. Que não é uma pergunta, é um relato quase, né? Que fala assim, da Maria Elô Moreira. Ela falou assim... Eloá, Maria Eloá! Beijinho! Assim, me lembra do comentário de um aluno meu no museu que falou: a pintura desse artista é igual à nossa. Eu acho que se eu ouvir isso, eu choro na hora, assim, sabe? Porque é sinal de que funcionou. Imagina, você tem um quadro que falou por 100 anos com a criança de hoje. Isso é muito forte, né, cara? É muito forte, é muito bom, né? E é isso mesmo, é esse poder mesmo da imagem, né, dela se conectar, né, com o que a criança pensa, com o que a criança acha, com o que a criança faz. Então, eu acho que essa empatia é muito grande, né? Vide a exposição em São Paulo. A exposição aqui no MASP foi uma coisa assim, nossa, muita gente, maravilhosa, muita gente. Eu quero aproveitar, Neide, que você voltou aqui, que faltou você responder se nós precisamos da liberdade e da criatividade do modernismo novamente para construir esse futuro, esse Brasilzão que a gente quer para frente. O que você acha disso? Eu acho que a gente só precisa encontrar ele, né? Que ele está por aí, né? Tá aqui. A liberdade a gente luta por ela e a criatividade a gente exerce, né? A gente faz, né? Então, eu acho que, claro, sempre, né? Sempre. Né? Mas hoje, com todos esses problemas que a gente tem, com essa pandemia que só a gente, eu fico pensando, só a gente ter conseguido ir adiante, né? Produzir um livro, ter um livro escrito e editado no mesmo ano, é uma vitória da editora, da equipe, das pessoas
que estão lutando para manter, né, a coisa, a chama acesa, vamos dizer, né? Então, Mas olha, eu acho... eu sou muito otimista. Eu acho assim, olha, duas coisas que o modernismo, o movimento da semana usou, e que tanto nós quanto a editora e muitos de nós usamos, é coragem e ousadia. Coragem e ousadia são as duas palavras que conduziram todos os artistas modernistas e que também nos conduz pela vida afora, né? Você tem a coragem e a ousadia de encarar todas as coisas que aparecem na vida, não é? Então, acho que essas duas palavras sintetizam bem o que nós estamos precisando sempre. Perfeito, perfeito. Né? Gente, foi incrível. Deixa eu falar com você que está assistindo a gente agora. Você quer adquirir o livro, você encontra ele no site da Editora do Brasil, só procurar por Uma Semana Inesquecível, procurar pelo nome da Neide, pelo nome da Mércia, você também encontra. Acha esse livro, presenteie alguém, Dia das Crianças está aí do lado. Você tem um tempinho até 22 aqui, que dá para você presentear os amigos para saberem o que está chegando, para saberem o que está acontecendo, que eu acho que vale muito a pena. Eu queria agradecer muito assim, esse bate-papo, que por mim a gente continua foi tão mais um rápido. tempo, porque eu estou me sentindo amigo aqui, sabe? Eu já quero eu também. converse mais sobre arte, né? Vocês gostaram? Vocês acham que deu para a gente falar um pouco sobre o que é a ideia e a cara dessa obra, desse filho, desse livro de vocês? O que vocês acham? Eu acredito que deu. Agora, claro que a aventura está ali bem escondidinha para quem conseguir adquirir o livro, né? Porque tem muita coisa interessante aí dentro, curiosidades da semana, tem muita coisa curiosa que aconteceu, né? Que ficaram lá nos bastidores. Então, eu acho assim que vai ser muito bom. Eu queria muito depois ter esse feedback dos leitores. O que acharam do livro e como entenderam essa semana, né, de 22. Então, acho que assim seria muito bom. Contar para uma criança a história e ver como que ficam os desenhos dela. Por favor, façam isso. Muito bom, muito bom, muito bom. E você, Neide, o que você achou? Você acha que a gente conseguiu falar um pouco sobre o que é esse espírito, essa ideia do livro? A gente tentou, né? Com idas e vindas. É verdade. Eu acho que a gente tentou. Mas eu acredito sim que as pessoas vão gostar muito, porque foi feito com muita vontade, sabe? Muita vontade mesmo, e com muita parceria também, que eu acho que é super importante, de minha com a Mércia, da equipe da editora, que eu acho que a gente quer agradecer, da ilustradora, de todo mundo que torce junto, sabe, que procura produzir o melhor. Então, é fruto de um trabalho. E eu acho que a gente está aí para ser julgado também, para ser lido, para ser comentado, e a gente está aberto às opiniões. Né? Coragem e ousadia tem, né? Para estar fazendo, para estar lançando. Gente, uma última pergunta assim, para vocês. Na verdade, são duas. Tem uma rápida que eu não posso não fazer, porque foi feita pela Bia, aqui através do Aninha, né? Então eu tenho que fazer a pergunta da Bia. Que ela falou assim: se vocês gostam e como vocês se sentem por escrever livros. Tem orgulho em escrever livro? Muito. Né? Os livros são como filhos nossos. A gente ama gerar os livros e vê-los nascer. É a coisa mais gostosa que existe, ver o produto da nossa criatividade materializado no livro, né? E melhor ainda, quando a gente vê a criança na mão de uma criança e a criança falando sobre o livro. A coisa mais gratificante é ir nessas escolas e as crianças falando sobre os livros e conversando sobre os personagens. Assim, é o que dá assim, um prazer imenso. Não é nem pelo que se ganha, é pela gratificação que é ter esse retorno, né? Perfeito, perfeito. Neide, está com a gente ainda ou caiu? Eu acho que travou, né? Ai, meu Deus, que pena. A Neide escapou da pergunta dos livros, hein? Neide escapou. Deixa eu aproveitar, enquanto a Neide não volta, deixa eu já convidá-la de novo aqui, que está oscilando a energia. Gente que está vendo a gente,
nesse momento, muita chuva, muito vento, né? Vento, é verdade. Aqui, a Neide voltou. Neide, como você se sente escrevendo o livro? Pergunta aqui da Aninha Girl, que é a Bia disfarçada, a gente já sabe. Voltou, Neide? Ih, não ficou, não firmou. Não firmou. Deixa eu tentar mais uma vez. Não, a gente segue, paciência. Voltem, vocês têm muita história para contar, estão falando aqui. Tem que fazer mais live. Tá com a gente, Neide? Tô. Acho que tô. Você tem que me responder aqui a pergunta da Bia, que é como você se sente escrevendo o livro. Eu gosto muito. Eu acho que é uma conclusão, sabe, de trabalho, de apreciação, de tudo, e não nos afasta dos outros campos que a gente trabalhou, né? De continuar desenhando, de querer pintar, de querer ir a exposições, de querer ouvir música, mas é um momento muito especial, eu diria isso assim, é um momento bem especial, né? Que gratifica muito, né? Gratifica muito viver o momento, entendeu? Depois também. Mas a vivência, eu acho, como a questão da semana, é o mais importante. É o sentar para escrever, a pesquisa, o voltar atrás, o avançar, o recuar, o jogar o texto fora. E esse processo todo. Isso eu acho que é o que, no fundo, depois a gente volta e pensa que foi o que talvez tenha dado mais prazer, mais completude. Né? Não, e escrever... Pode falar. Escrever em dupla também é uma coisa um desafio bem grande, né? Eu e Neide, nós, graças a Deus, temos assim uma parceria muito grande. Mas assim, no meio da história a gente muda tudo, uma quer um caminho, outro quer outro, ou então a gente cai na gargalhada que não é nada daquilo. Então é muito gostoso, né? Um processo muito gostoso de criar juntos, né? Que geralmente a criação é uma coisa solitária. E a gente conseguiu fazer esse trabalho em dupla, que é muito bom. Quando eu li o livro, assim, uma coisa que fica muito claro é que foi divertido o processo. Isso é uma coisa que eu sinto nos livros da Editora do Brasil em geral. Então, parabéns pro Gil, parabéns para a equipe, parabéns para a galera do marketing que conversou com a gente, que tem aquela coisa que mostra assim, olha, não foi moroso. Porque tem texto que eu já li que eu falei assim, nossa, alguém sofreu muito escrevendo isso. Mas quando eu pego esse texto da editora, o texto de vocês, eu sinto que foi divertido, sabe? Divertido, muito. É muito bom, muito bom. Incrível, incrível. Gente, quero agradecer muito. A gente está até estourando um pouquinho o tempo, mas é por um bom motivo, né? A gente está conversando aqui. A última coisa de hoje que eu gostaria de perguntar, que é mais um final mesmo, quem gostou do bate-papo com vocês, que estiver vendo a gente aqui, como é que eu acho? Onde que eu acho a Neide? Neide, onde que eu te encontro? Assim, pelo Instagram aqui mesmo, eu te acho? Eu tenho uma página no Instagram, neide.duarte70, e no Face também, Neide Duarte. Perfeito. E você, Mércia, como é que eu te encontro? Se quiser mandar uma mensagem, falar do livro. No Face é leitãomercia@gmail.com, né? E no Instagram é @mercialeitão, acho que só. Perfeito, então. Tá? Gente, quero agradecer muito, muito, muito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência de trocar essa ideia comigo. Para mim foi Gostamos muito de você. Marcos, você é uma gracinha. Obrigado. Adoramos falar com você. Obrigado. Vamos fazer acontecer mais, hein, gente? Por favor, que eu gostei muito. Claro! Vamos! Um beijão. Deixa eu dar um beijão para todo mundo. Aquele beijo, muito obrigado por estar aqui. Mas, Mércia, seus minutinhos, seus segundinhos para falar com o pessoal do chat, para mandar aquele beijo. Meus queridos, muito prazer em estar aqui conversando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Adquiram o livro para vocês saberem mais sobre a semana. E depois conta pra gente. Conta pra gente se gostaram, tá bom? Beijocas, obrigada. Neide, sua vez. Se dirige aos nossos telespectadores aqui que estão com a gente. Muito obrigada a todo mundo que, quando a gente divulgou, já elogiou, já disse que se pudesse estaria.
né? Apesar das idas e vindas, continuaram. E eu queria agradecer a todos, realmente. E é importante para a gente ter a opinião. Ter a opinião das pessoas que possam ter acesso ao livro e conversar com a gente. E também, se quiserem conversar sobre os outros títulos, sobre ideias, a gente está sempre aberta. Tá? Um beijo para todo mundo, para você, pessoal da editora, para a Arielle, para a Gil, Aline, Paulo, todo mundo. E os outros que eu gostei. A gente fica meio assim, não, beijo, porque a gente sempre esquece alguém sem querer, né? Sim, é um perigo. Sem querer. Gente, obrigado demais. Tchau, Pessoal do chat que querido. está aqui com a gente, muito obrigado. Tchau, tchau, Beijo, tchau. vocês são incríveis. Obrigado. Tchau, queridos. Tchau. Até a próxima. Mais, eu sou o Marcos Keller e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Encerrar vídeo